Caminhando com Cristo, nossa reflexão para esta terça-feira. Evangelho segundo João, capítulo 21, o último capítulo do Evangelho de segundo João. Jesus aparece aos seus discípulos, aos 7 discípulos que ele apareceu, Depois dessas coisas, mostrou-lhe Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e mostrou-se do seguinte modo. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael de Canaã da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Eles saíram e imediatamente entraram no barco, e naquela noite não pegaram absolutamente nada. Mas vindo amanhã, Jesus ficou na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Olha para você ver como é que é a coisa, Viveram tanto tempo com Jesus, sabiam que Jesus tinha dito que se derrubasse o templo, ele em 3 dias reconstruiria aquele templo, Estava falando do templo do Espírito Santo, do templo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em 3 dias ele ressuscitaria. E eles não entenderam a mensagem, Na realidade, pelo versículo 3 aí do capítulo 21, nós claramente observamos que Pedro volve novamente os olhos para seu antigo ofício, ou seja, já tinha deixado de lado tudo aquilo que tinha aprendido, a verdade é essa, A tarde estava agradável e Pedro, que ainda sentia muito de seu antigo amor por barcos e pescas, propôs que se fizessem ao mar e atirassem as redes. Todos se prontificaram a seguir-lhe o exemplo. Estavam necessitados de alimento e de roupa, o que seria suprido com o resultado de uma bem-sucedida noite de pesca. Assim, se afastaram dos botes, mas nada apanharam, conseguiram pegar nada, Até que Jesus chegou, pela manhã e disse-lhes: filhos, tendes algum alimento? Eles responderam: não, e não sabiam que estava falando com Jesus. E ele lhes disse, Jesus: lançai a rede ao lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, portanto, e eles não eram capazes de puxá-la por causa da quantidade de peixes. Quer dizer, passaram uma noite toda, não pegaram nada em alto mar, e vindo, Deus falou: lança aí do lado direito aí, Jesus falou, que você vai pegar, tá certo? Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ora, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com sua capa de pescador, porque estava despido, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no pequeno barco, porque não estavam distantes da terra, senão cerca de 200 côvados, cada côvado é em torno de 45 centímetros, Essa parte aqui do braço, aqui, 45, 50 centímetros, ok? Arrastando a rede com os peixes, O verso 6 aí nos deixa alguma coisa. Lançai a rede ao lado direito do barco. O lado direito era o lado da fé. Embora houvessem de ser privados de sua companhia em pessoa e dos meios de subsistência providos por sua antiga ocupação, o Salvador ressuscitado cuidaria deles ainda. Enquanto estivessem fazendo sua obra, ele providenciaria quanto às suas necessidades. E Jesus tinha um desígnio de ordenar-lhes que deitassem a rede ao lado direito do barco. Daquele lado estava ele, na praia. Era o lado da fé. Se trabalhassem em ligação com Jesus, combinando-se seu divino poder com o esforço humano deles, não deixariam de obter êxito. Então, combinando o lado divino, está inspirado por Deus, e a ação humana para o bem, o êxito é garantido, E aí nós temos o versículo 15, quando Jesus questiona Pedro. Assim, tendo ele jantado, disse-lhe Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Ele disse novamente pela segunda vez: Simão,
filho de Jonas, tu me amas? Ele disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Ele disse pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro, então, entristeceu-se por ele ter respondido isso pela terceira vez, né? E ele disse-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Na verdade eu te digo, quando tu eras jovem, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando envelheceres, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queiras, né? Então, nós observamos um Pedro transformado, né? Pedro agora era humilde o suficiente para entender as palavras de Cristo e, sem fazer mais perguntas, o discípulo, antes impaciente, já que ansioso e confiante em si, tornou-se submisso e contrito. E é isso que nós precisamos fazer da nossa vida, tornar-nos submissos e contritos perante Deus, pedindo a fé que é dada por Deus, né? E que possamos nós trabalharmos, né, em prol da proclamação do Evangelho, cumprir o ID, tá? Quando afinal o levaram à cruz, foi por solicitação sua, crucificado de cabeça para baixo, julgava demasiada honra sofrer pela mesma maneira que seu mestre. Isso aconteceu com Pedro, basta você ler aí como é que ele morreu. Ele não se sentiu confortável, entre aspas, de morrer, né, como Jesus morreu crucificado, mas ele falou de cabeça para baixo. Amém? Que possamos reconhecer o poder daquele que é capaz de mudar nossas vidas, de alterar todo o ciclo de nossas vidas. Basta que entreguemos o nosso coração a Ele. Que graça e paz lhe sejam multiplicadas.